E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, ontem a Maxiane foi eliminada, pra surpresa de quase ninguém, pra alegria de muitas pessoas e pelo jeito pra tristeza de algumas outras poucas ou não muitas. A gente teve a dinâmica do ganha-ganha ontem também que, nossa senhora, Deus me segure quando eu for falar disso, porque eles estão se passando, mas enfim, bora comentar sobre o programa. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre a palhaçada da Shai no Sincerão. Eu fiquei assim, embasbacado. Eu não acreditei quando eu vi aquilo ali. Porque não pelo que ela fez, pelas pessoas que ela apontou, porque isso aí é o jogo dela, enfim, beleza. Mas ela ter dado a entender que ela não entendeu. Na verdade, ela nem deu a entender, ela falou que ela não entendeu a dinâmica. Eu falei, gente, essa menina se faz demais, não é possível, bicho, não é possível. Ela perguntou para as pessoas que estavam sentadas ali na frente várias vezes enquanto ela estava fazendo aquilo, e antes dela estar montando o ranking de prioridades dela ali, se era aquilo mesmo, e as pessoas disseram sim. Aí depois ela vinha dizer que ela não entendeu. Cara, assim, ela é carismática, ela tem momentos legais. Tipo, ontem, quando o Tadeu foi entrar pra falar com ela dos emparedados ali, ela falou: ai, Tadeu, eu tô me sentindo na merda e tal. Tem momentos dela que são muito espontâneos. Agora, no jogo, a moça é uma planta e tem esses momentos assim que ela fica se fazendo. Mano do céu, pra quê? Todo mundo viu que ela entendeu. Mas depois, por exemplo, depois, hoje, ou ontem de tarde, mais especificamente, depois do Sincerão, tava pensando que era segunda, ela. Aí ela falou que ela não muda o que ela falou das pessoas ali e tal. Só que essa parte dela ficar se fazendo me irrita muito. É uma coisa que não tem necessidade. E, falando em Shai ainda, é engraçada essa reação e essa comoção das pessoas com essa temporada e com uma certa pessoa que está lá dentro. Porque depois que a Shai apontou as pessoas que ela apontou ali na dinâmica, colocou elas na zona do vômito lá, de que não eram as prioridades dela, os Instagrams e as páginas de Twitter que colocam essas notícias, tipo essa que eu vou falar agora, eles inflam muito. Mas era a notícia de que ela perdeu 100 mil seguidores, desde que ela é, ficou contra a Ana Paula no Sincerão. É tudo muito inflado, assim como essas notícias que ele postam o tempo inteiro, que a música que a Ana Paula dançou subiu não sei quantas posições no Spotify, sabe? Vira quase um meme, é uma coisa tão coordenada, é uma coisa tão orquestrada, é uma coisa tão idiota, que você fica se perguntando se essas páginas realmente acham que o povo é trouxa. Alguns, infelizmente, são, porque a galera cai nisso. Mas é uma coisa tão inflada, sabe? Que você fica assim, pelo amor de Deus. Mas pra você ver se ela realmente perdeu 100 mil seguidores, não fui ver se é verdade, pra ver o quanto o fanatismo tá. Porque lembra uma coisa da época da Juliette, mas na época da Juliette a gente tava em pandemia, foi um programa que, por estar em pandemia, explodiu aí, as pessoas não tinham mais o que fazer a não ser isso. Teve toda a história dela na casa onde existiu uma perseguição lá no começo. Foi uma coisa complicada, então virou o que virou. Agora eu acho que 2026 a gente não tem como comparar muito, mas é uma coisa que tá chegando perto, assim. Até o fanatismo nas redes sociais. Que você não pode falar um A desta mulher que as pessoas enlouquecem. É uma coisa bizarra. Aí depois o Babu tava falando que esses privilégios, esses comportamentos da Ana Paula, que ela se denomina insuportável, malvada, que ela fala que ela é a bruxona. Sério, eu gostaria de morar na mente de quem acha a Ana Paula engraçada, porque eu juro que eu não consigo achar. Mas enfim, ela faz isso, o segundo Babu, porque ela é branca, rica, loira, enfim. Ela socialmente ela tem uma passabilidade, alguma coisa assim, pra poder falar isso, sem as pessoas acharem que ela tá sendo desnecessária, pesada, ou levarem aquilo ali a sério. Como talvez ele falou ali que levariam com outras pessoas. Ele tem feito muito a comparação com a Carol Conká. Eu, particularmente, acho que não cabe. Eu acho que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que a Conká se passou demais em muita coisa pesada ali dentro. Ela deu voz para os piores instintos e os piores monstrinhos dela.
Foi muita coisa pesada. O jeito que ela tratava o Lucas, que nem era um anjo de pessoa, mas as coisas que ela fazia ali que remetiam muito a bullying. A Ana Paula, ela também tem certas coisinhas que ela faz que também remetem um pouco a bullying, mas ela sabe se segurar e não ser uma coisa tão pesada, porque ela é mais esperta, ou voltou mais esperta. Mas eu acho que uma comparação que caberia mais, apesar de que muitas pessoas não iam saber porque não assistiram, é a comparação com a Angélica do Big Brother 15 da época, que inclusive foi um ano antes do Big Brother da Ana Paula. Que quando ela sai, não lembro se eu já falei isso aqui, mas que quando ela sai da casa, o Biel faz um discurso pra ela dizendo que ela vomita as verdades dela na cara das pessoas, então ela tinha que estar apta a ouvir também. E tal qual uma pessoa que vomitava as verdades na cara, ela ia sair como isso e aquilo. E ela saiu razoavelmente cancelada pra época, porque em 2015 não tinha cancelamento, não existia essa palavra e nem essa teoria ainda. Acho que nem na prática, era uma outra coisa. E depois veio a Ana Paula, ano depois, e foi extremamente aclamada, extremamente as pessoas batendo palma, sendo que ela e a Angélica são fundamentalmente a mesma coisa, duas pessoas que desfilam as verdades delas na cara das outras pessoas do modo como elas querem. Só que só uma foi cancelada e a outra foi exaltada. Eu acho que aí é uma comparação muito mais cabível. Eu acho que mas eu entendo ele ter usado o exemplo da Carol Conká porque é uma coisa mais recente, que todo mundo vai lembrar. Só que é uma comparação que eu acho que não faz tanto sentido assim, sinceramente. Uma comparação caberia também, mas aí não estaria falando de Big Brother, estaria falando da Fazenda. É um pouco da Deolane, que também era uma pessoa que, obviamente, ela era agressiva. Só que ela também desfilava as verdades que ela tinha dentro dela, que ela achava que eram verdades para ela, na cara das outras pessoas do jeito que ela bem queria. Ela foi uma pessoa que aprontou muito mais do que uma Carol Conká, inclusive, e não foi cancelada. E muito pelo contrário, ela estava brigando pela vitória naquele programa. Ela perdeu por muito pouco naquela roça falsa, que foi o que catalisou a saída dela, digamos assim. Então são coisas que você vê assim que fazem pensar e refletir. Eu entendo o que ele tá falando, só que aí vem o meu ponto de crítica para ele, que é aquele mas que a gente sempre coloca, que é o fato dele estar falando isso agora, quando ele quebrou com ela, agora que é muito conveniente para ele falar isso. Porque a gente sabe que o Babu é uma pessoa que fala da Ana Paula há muito tempo. Desde a segunda semana, basicamente. Quando o Matheus deu aquela fala lá pesada de ela é a patroa da Milena, não sei o que. Ele indicou o Matheus na época, só que depois ele chegou a falar que ele concorda com ele, só que ele só usou a expressão errada. Tem muitos poréns aí. O Babu é uma pessoa que já critica ela tem um bom tempo, só que ele não critica ela na cara dela. O embate entre eles começou a surgir de fato agora, e muito por conta daquela prova do anjo. Antes era uma coisa que ficava muito na sutileza, nele falando pelas costas. Ele chegou a pedir pro Juliano para ele ajudar ele a lidar com a Ana Paula, porque ele tinha muitas ressalvas em relação ao comportamento dela. Então agora ele vir falar isso quando ela também comprou, entre aspas, esse embate com ele, é muito fácil. E o timing dele também é muito ruim, porque ele, com essa questão da conveniência dele ter falado dela antes, e enfim, tudo mais, e tá criticando ela agora, como eu falei que é conveniente, as pessoas já tabelaram ele como falso, já falei disso antes. Então não vai colar, não vai convencer na cabeça das pessoas, ele já é uma pessoa falsa, tanto quanto na cabeça dela lá dentro, que ela já colocou ele como traidor e ela vai começar a investir nessa narrativa agora, tanto dele quanto da Solange, que é a pessoa que tá mais próxima a ele ali. Então, quando você já perdeu a credibilidade aos olhos do público, não tem muito como voltar atrás. Ele só tá dando mais enredo pra ela, mas é uma coisa que ele pelo menos tentou fazer ali. Ele tentou estruturar esse embate, só que ele se perdeu logo no começo. Então, acho que já perdeu o fio da meada, já ficou esquisito aos olhos das pessoas. E depois a gente tem um lance onde depois do pós-sincerão ali, elas estavam muito putas no quarto. O grupo da Ana Paula tava muito puto com a Chay. Praticamente expulsaram ela do quarto. Eu achei isso engraçado, até certo ponto. Porque ela falou, já que você agora tá muito com... Você devia mudar de quarto, né, Chay? Tá lá com a tua mãe, teu irmãozinho, teu pai, não sei o quê. Porque ela disse que o Babu e Solange são a família dela, enfim. Porque o Babu tem essa coisa de chamar... Ele chama ela de filha, assim como ele chama o Juliano.
praticamente expulsou a menina, e agora é engraçado porque, pulando pra hoje, a Shai de fato saiu do quarto, o Breno entrou no lugar dela, depois eu vou falar disso, mas aí depois a Ana Paula reclamou, que foi uma coisa muito desnecessária, imagina que cena desnecessária, não precisava disso. Ué, minha filha, mas não foi você que falou pra ela sair do quarto? Pra ela ir lá porque lá tava a família dela, no quarto da celebridade, onde é que você fala? Tipo, não faz assim. Essa mulher é muito hipócrita, mas enfim. É quem as pessoas decidiram abraçar esse ano, apesar de todos os mil pesares. Então, né, complicado. Ela e a Shai estavam ali repercutindo as palavras, atitudes da própria Shai no Sincerão. E a Samira disse que a Shai foi a Shai que se afastou dela no começo. A Ana Paula entendeu como que ela fez ali como uma traição. Elas chegaram a discutir, né, dentro do próprio Sincerão. Esse movimento da Shai de colocar elas ali na zona do ranço, eu acho que foi muito precipitado e foi muito no impulso. Porque quando você quer quebrar com um grupo... E aí também tem o fato de que eu não sei se ela enxergava elas ali como um grupo. Eu não sei se ela se enxergava como parte daquilo, ou se ela achava que ela tava, tipo, sei lá, um Breno da vida, flutuando. Tem isso também, o que não dá pra entender o que passa pela cabeça da Shai. Mas, na cabeça das pessoas aqui fora, ficou uma coisa como se ela tivesse quebrado com elas do nada, ou como se o Babu tivesse comido o cérebro dela. Principalmente naquele almoço do anjo e durante a relação deles ali. Porque para você quebrar com um grupo nesses programas, você tem que construir uma narrativa que faça o público entender. É aquilo, você vai escalando a tensão até chegar a um ponto onde, beleza, a gente quebrou, agora as pessoas vão entender que eu não tô mais ali, por isso, isso e isso. Pareceu que ela simplesmente chegou, colocou elas no Sincerão, não gosto mais de vocês, e é isso aí, vocês não são mais minha prioridade. Foi isso que ficou na cabeça das pessoas. E por isso que eu acho que, em termos de jogo, não pegou muito bem pra ela. Aí falando sobre a edição de ontem, uma coisa que eu fiquei assim, estarrecido é que do nada, eles resolveram expor as falas do Babu com relação a Ana Paula. Porque antes eles não colocavam nada na edição, nada foi exposto. Até porque a edição desse ano tá, né, agora tá melhorando, eles estão mostrando mais coisa. Mas durante um bom tempo tava muito ruim. Que é o primeiro mês que a gente reclamava muito que era um programa, era um Shoptime da vida. Só tinha patrocínio, merchan. E não passavam absolutamente nada da convivência no programa. Só que muito me espanta eles terem resolvido mostrar essas falas do Babu agora, em relação à Ana Paula, justamente depois que eles quebraram oficialmente e as pessoas sabem disso. Porque foi em dinâmica, foi em coisas que passaram de fato na edição. Achei uma escolha curiosa, pra dizer assim, sobre a edição, mas não me surpreende. Eu acho que eles vão seguir uma linha, falando mais às claras, eu acho que eles vão seguir uma linha de enaltecer a provável campeã e não tentar equilibrar a edição, como eles sempre fazem. Quando tem um favoritismo muito grande, eles tentam colocar os pontos de vista das outras pessoas que eles não colocaram antes. Eles tentam dar uma equilibrada aos olhos do público. Quase nunca funciona, mas pelo menos eles tentam. Dessa vez eu acho que eles não vão tentar. Teve edição zoando cowboy ontem, musiquinha de vilão, musiquinha triste pra Ana Paula chorando. Enfim, eles já decidiram o que eles vão fazer com isso. Eu acho que isso é porque o programa do ano passado foi uma bosta. O desse ano tá dando muito certo, pelo menos em termos de redes sociais e engajamento e tal. Então eles vão, pra enaltecer o programa, eles vão tentar fazer uma campeão grande e simplesmente abandonar qualquer tentativa de equilibrar isso. Pelo menos foi o que eu peguei, a minha teoria assistindo a edição de ontem, tanto quanto as últimas que eles vêm fazendo aí. Na dinâmica do ganha-ganha, o Cowboy, a Marciele e o Babu foram sorteados aí antes. A Marciele tirou o veto, vetou o Babu por uma questão de estratégia. E o Cowboy ganhou de novo a informação, a possibilidade de conseguir informação privilegiada. Eu, se fosse ele, rezaria pra não ganhar essa possibilidade, mas enfim. E o coitado acabou escolhendo os 10 mil e ficando com a porcaria da informação. A informação é: trabalhe suas alianças nessa sexta-feira, quem ficar por último sofrerá consequências. É quase um enigmazinho aí. A informação por si só, ela é uma das melhorzinhas que eles já soltaram ali. Beleza, tem que trabalhar a aliança, quem vai ficar por último vai sofrer consequências. Você já imagina que vai ser uma coisa meio resta um ali. É uma informação boa. O problema, de novo, igual a semana passada, quando a Jordânia pegou a informação,
quando acaba aquele segmento, o Tadeu vem falar pra gente ao que queria se referir aquela informação, o que queria dizer aquela consequência da informação. Aí ele fala que na sexta-feira a gente vai ter uma dinâmica onde a pessoa que sobrar dessa dinâmica que vai ser feita vai sofrer a consequência de ter que ficar morando na área externa da casa. Eu acho que ele não falou por quanto tempo, mas que no domingo essa pessoa que morar na área externa da casa vai ter nada mais, nada menos do que o poder de indicar uma pessoa pro paredão. E aí você fica pensando, cara, que porcaria pra pessoa que conseguiu informação, porque é praticamente uma armadilha, é um cavalo de Troia. Porque o que o cowboy com a informação vai pensar? Beleza, trabalhe as suas alianças, a pessoa que sobrar vai sofrer uma consequência, ele vai articular para o grupo dele não sobrar de jeito nenhum, porque a pessoa vai sofrer uma consequência. Vai pro paredão, vai ganhar mais votos no paredão, não vai poder votar, alguma coisa assim. Você imagina que seja alguma coisa de jogo. Ou mesmo que seja uma coisa pequena, ninguém quer sofrer uma consequência. E entre aspas até vai, porque vai ficar fora da casa. Agora, essa pessoa que ficar fora da casa vai ter um poder, ou seja, ele vai estar trabalhando as alianças dele para ele não sobrar na consequência, e consequentemente, se ninguém do grupo dele sobrar naquilo ali, um deles vai pro paredão, porque quem vai sofrer a consequência e depois vai ganhar um poder é alguém do outro grupo. Entenderam quão bizarro é isso? O quão armadilha é isso? É uma informação privilegiada que vai acabar ferrando ele. O que esse cara vai reclamar no domingo, porque ele já reclamou dessa informação privilegiada na outra vez, não tá no gibi, e com toda razão. Chegou ao ponto do programa tá fazendo pegadinhas com eles agora. Tipo, cai justamente ainda por cima. Tudo bem que foi uma questão de sorte, mas no lado que tá mais ferrado e com menos gente na casa ainda. Gente, eu se tivesse lá e recebesse um negócio desses, eu realmente ia perguntar se vocês acham que eu sou palhaço. Porque, mano, não é possível isso. É literalmente uma pegadinha, uma armadilha, não tem outra coisa. Fora que uma coisa que eu achei ridícula é que eles vão dar um poder pra uma pessoa que teoricamente jogou mal. Porque é a pessoa que vai ganhar, a pessoa, tipo, pela dinâmica ali, parece que é um resta um, vai ser a pessoa que sobrou na casa, que não tem ninguém pra proteger ela. Então, dentro de um dos aspectos do jogo, que é o jogo interno, tem os dois, interno e externo, a pessoa que mais jogou mal o jogo interno vai ganhar um poder. Qual sentido faz isso? Você vai premiar alguém que não jogou direito lá dentro, sabe? Porque o lema deles é sempre fuja do paredão. Então uma pessoa que talvez fosse pro paredão porque não tinha ninguém pra proteger vai ser premiada com o poder de indicar alguém. Sabe? Além da informação privilegiada que eles deram na dinâmica, não tem nada de privilegiada porque é uma pegadinha, uma armadilha, um cavalo de Troia. Mas as pessoas vão falar que o programa tá lindo, ótimo, maravilhoso, porque... Nossa, é incrível, porque a Aninha e a tia Milena estão acontecendo e provocando horrores lá dentro. Então o programa tá, ó, incrível. Mas a gente tem umas coisas tipo essas. Depois a Maxiane foi eliminada, de novo pra surpresa de quase ninguém, com 63,21% dos votos, e o Tadeu falou pra gente que foi a maior votação de CPF desde que eles começaram com o formato no Big Brother 24, e também a maior votação dessa temporada. E aí ele falou que a votação de CPF foram 3 milhões de CPFs. Eu falei, cara, tudo bem, é a maior votação e tal, mas eu tava esperando que, assim, o número fosse um número muito maior. Eu tava esperando, tipo, sei lá, que o número total de votos ali fosse uns 7 milhões de CPFs. 3 milhões para um programa que tá estourando tanto, eu particularmente achei pouco, sinceramente. Achei que a base de pessoas que votasse fosse maior. Aí você parar pra pensar, se 3 milhões num paredão que moveu muitas pessoas e foi o que mais teve voto, foi uma quantidade pouca dessa, nos outros deve dar o quê? 2 milhões e meio, menos 2 milhões no máximo? Se você parar pra pensar que a base de votos de pessoas únicas que votam no programa é essa, eu falei, gente, é muito doido, porque parecia que muito mais gente assistia e votava, sinceramente. Mas, enfim. No discurso dele, teve uma coisa que me chamou a atenção, que ele quis vender ali como se as 3 pessoas que tivessem ali não tivessem sido omissas. A Milena e a Maxiane, realmente, elas se jogaram no jogo. Agora, você dizer que a Chay é uma pessoa que se comprometeu, principalmente depois do Sincerão,
Ela teve o pachorra de dizer que ela não entendeu. Ah, Tadeu, não dá, sabe? A gente sabe que de vez em quando ele tem que forçar ali, mas de vez em quando fica, nossa, forçado até demais. A Milena ficou com 36%, ou seja, o programa tá ganho, porque daí você imagina, 36%, 4% a mais do que ela recebeu no último paredão que ela foi, que ela tinha recebido 32% no primeiro, não subiu muita coisa, mesmo com ela tendo feito uma zona de coisa na casa, mesmo tendo acontecido tudo que aconteceu, e com a votação tendo sido a maior, tipo, não fez muita diferença, então o programa tá ganho. Eles não estão fazendo questão de esconder na edição também, enfim, mas pelo menos ainda vão ter coisas lá dentro por conta desse enredo, eu acho que a edição também já entendeu que o lado do cowboy vai sair inteiro, então eles estão preparando o terreno pro enredo do embate do Babu e Ana Paula, que é o que vai mover o programa provavelmente até o final, e depois vão sair todas aquelas pessoas em sequência ali. Ou seja, enredo pelo menos a gente vai ter. Até quando a gente não sabe, porque Babu e Solange, eu acredito que tem uma hora que eles vão chegar lá e também não vão se dar por vencidos. Acho que as únicas pessoas daquele grupo ali que não vão esmorecer, porque elas acham que elas têm chance de ganhar ainda, é a Chay e a Gabriela. Agora, Babu e Solange, eu realmente acho que quando eles verem que a porca foi pro brejo, quando sair alguma outra pessoa próxima deles ali, ou um deles, vão ficar e dizer, tipo, beleza, não tem mais o que fazer, sabe? Até uma Solange da vida eu acho que não vai recalcular a rota e tal, mas enfim. É pagar pra ver o que vai acontecer aí até então. Depois do paredão, o Babu tava muito incrédulo pela reação dele. Ele tava dizendo que a hora da Ana Paula vai chegar, ou seja, ele queria que a Milena saísse. Ele chegou a verbalizar isso, que ele tava torcendo pela volta da Chay, óbvio, e também da volta da Maxiane. Apesar dele ter dado os parabéns pra Milena hoje de manhã, dado beijinho nela, que nem ela entendeu isso, mas enfim. E aí a Chay duvidou dele quando ele disse que a hora da Ana Paula vai chegar. Olha aí, quando a Chay é uma pessoa mais perspicaz que você, porque a coisa tá feia, hein, Babu? Nossa senhora. O boneco falou pro Babu usar o Juliano como uma ponta ali uma ponte, na verdade, de votos entre o grupo da Ana Paula e o grupo dele, agora que rachou, porque os dois ainda precisam articular votos pro grupo do cowboy não mandar 3 deles pro paredão, como aconteceu lá na eliminação do Marcelo na semana passada. Acho inteligente, acho que o próprio Juliano já tá ali meio que fazendo esse meio de campo. Mas outra coisa que aconteceu também, na verdade antes, só que agora eu lembro que eu não coloquei no roteiro e preciso comentar, é o Babu e a Solange falando pro Juliano que ele foi questionar eles ali sobre, poxa, esse racha no grupo, e se eles estavam chateados com ele, e eles falam que não, imagina, não tem nada a ver com ele, é com a Ana Paula, bobo. Óbvio que os dois estavam mentindo, porque o Babu tava puta da cara com o Juliano, não falou pra ele, óbvio. Ele conversou muito com a Solange sobre isso, que o Juliano foi meio traírazinha, chamou ele de chato e tal, nossa, enfim. Mas aí na frente deles eles disseram que não, o problema não é com ele, não tem nada a ver com ele. A Solange é uma pessoa assim que ela consegue mentir numa facilidade que eu fico um pouco impressionado às vezes. Aí o Babu seguiu criticando a Ana Paula, porque ele falou muito disso da madrugada de ontem pra manhã de hoje. Ele falou que na edição dela tinha um maluco que era envolvido com... Ele falou a expressão, mas eu não posso falar aqui por conta do YouTube. Mas era envolvido com coisas aí com menores de idade, a gente sabe quem é lá, o tal do Laércio. E ela deu um escândalo certo, né? Que na edição dela tinha um bando de playboy que eram que nem ela, que era burguesinha, e que ali, nessa edição 26, tinha gente de verdade. Então, na cabeça dele, ela não vai ter os mesmos artifícios que ela teve no Big Brother 16 para conseguir fazer o enredo dela agora. E o que as outras pessoas, daí ele perguntou, o que as outras pessoas do outro grupo, do Cowboy, do Jonas e tal, fizeram contra ela? Eles ficaram do lado do Brígido, como quem quer dizer, tipo, eles não fizeram muita coisa, só ficaram do lado do Brígido, sabe? Realmente eles não fizeram. Assim, o Jonas, Cowboy e tal, realmente não fizeram muita coisa. A própria Jordana, Marciele, que até então quase não existia no programa, as pessoas estão com ranço deles simplesmente porque eles não lambem a Ana Paula. Pra mim é isso, enfim. Mas esse argumento dele eu até concordo, entre aspas. Porque realmente na edição do 16, que foi a primeira edição da Ana Paula, tinha uma galera que era muito paz e amor, nossa, era uma galera muito boa moral, bons costumes, muito, eu não digo nem burguês igual ele falou ali,
mas era uma galera muito moralista, e aí ela representava uma quebra naquilo ali. Muita gente diz que Cowboy, Jonas e tal são muito moralistas, mas eu realmente não vejo assim, não como eu vi a galera do 16. Então lá ela... E era uma outra época, eram 10 anos atrás. Então lá ela conseguiu ser uma coisa diferente, disruptiva, que quebrou aquele negócio ali e fez as pessoas entrarem nesse fanatismo por ela virar esta grande coisa que ela virou. Aqui eu acho um pouco complicado na hora que o Babu disse que ela não vai conseguir fazer a narrativa dela, sendo que ela já fez, na verdade, ela tá fazendo o tempo inteiro. Eu posso falar de 1000 coisas dela, menos que ela não é uma boa jogadora. Para o que pede hoje em dia, ela realmente conseguiu colocar em prática o que os campeões dos outros programas fizeram e adaptar para a realidade dela ali e colocar um bom jogo em prática. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma crítica. É um jogo que, se outra pessoa fizesse no lugar dela, as pessoas iam cair matando. Eu acho que a Ana Paula tem muito do que a Jojo Todinho tem na fazenda que ela entrou. Elas já entraram com o programa ganho. O que elas vão fazer lá dentro não importa muito. O que não quer dizer que eu não tire o mérito dela de estar fazendo um jogo inteligente, no sentido de que as pessoas aqui fora não vão pegar tanto ranço dela e vão comprar. Porque se ela tivesse sido a Ana Paula do Big Brother 16 e principalmente a da Fazenda, não importa o que ela fizesse ali, ela não ia vencer. Só que ela foi esperta de entrar com um freio puxado, mas ao mesmo tempo fazer essa palhaçada de ficar provocando e cutucando as pessoas, por mais besta que sejam as provocações dela. Com a saída da Chay do quarto azul, onde é o grupo da Ana Paula fica, quem entrou lá? Breno. Só que Ana Paula e Milena não ficaram muito contentes com essa entrada, elas estão muito de olho aberto com ele. E aí a Ana Paula fala que ela não gosta do jogo flutuante do Breno, que era o mesmo que o Marcelo tinha, porque parece que ele tá recalculando rota agora, pra ir pro lado delas, agora que a Milena voltou, e também porque... Olha o que aconteceu com a Chay, ela falou. A gente achava que ela estava do nosso lado e ela traiu a gente. Pode ser que aconteça mesmo com o Breno. E realmente, o Breno é uma pessoa totalmente flutuante no jogo. Ele tava lá com Marciele, Maxiani, o próprio Marcelo. Tava não tanto, porque os dois estavam mais ligados a grupos opostos, mas eles se chamavam de camuflados. O Breno, ele tava fazendo esse meio de campo, e eu acho que ele queria fazer isso agora com a questão desse racha do grupo, o ex-grupão de Babu e Ana Paula. Só que vai ser difícil, porque as duas já estão ligadas nele ali. E daí ela também falou que era muito complicado de ficar falando coisas no quarto, porque o Breno podia escutar e elas não queriam isso e tal. Hoje de manhã, por exemplo, o Breno colocou os chinelos da Milena lá pra fazer o raio-x, que é uma coisa que ele não tinha feito antes. E aí ela se questionou, tipo, por que ele fez isso agora, sabe? Porque eu voltei do paredão? Tá recalculando rota? E ela falou que ela não confia nele. E eu realmente acho que elas não deveriam confiar mesmo, sinceramente. O Neco também foi outra pessoa que ela meio que colocou em xeque aí. Ela falou que ele veio perguntar pra ela qual era a interpretação dela do discurso do Tadeu. Ela, Ana Paula, no caso. E ela falou que ela desconversou sobre isso, que antes ela dava a visão dela pra todo mundo, ali, da maioria das pessoas, e agora ela tá guardando a visão dela pra ela. Boneca é uma pessoa que ele parece estar um pouco mais próximo do Babu, só que ele é tão avulso no jogo que você fica sem entender o que é que ele tá fazendo. Também é outra pessoa que eu acho que também elas não deveriam confiar muito, até porque ele não chegou e falou estou com vocês ou alguma coisa assim. Ele defendeu a Ana Paula pro Babu em um momento ou outro, só que agora ele... Lá no começo, quando naquela sexta-feira da prova do anjo, quando eles quebraram, só que de uns dias pra cá ele tem estado muito mais próximo do Babu. Acho que a gente só vai saber o que ele vai fazer nessa próxima votação mesmo. Aí a Milena acordou, fez o script dela de tentar infernizar o povo, falou pro cowboy, eu voltei, não sei o que, comedor de cérebro. Ele não pegou muito, tentou infernizar o Jonas na piscina, ele também não deu bola pra ela, ele literalmente não respondeu. Ele só respondeu depois da Ana Paula na mesa da cozinha, foi um lance besta. O Babu até rendeu uma discussãozinha ali, mas ele não rendeu tanto, igual eu acho que ela esperava que fosse acontecer. Depois ela tava contando pra Ana Paula também que as pessoas... reclamando que as pessoas não quiseram embate ali. Eu achei isso engraçado. Tipo, querida, nem toda vez que você vier com essas palhaçadas da outra lá, da comparsa de grupo dela, as pessoas não vão comprar isso o tempo inteiro, até porque muita gente já percebeu que ela faz isso de propósito. E chega uma hora que, tipo, não, querida, sai, sabe? Ela tava contando pra Ana Paula o que aconteceu ali com o Babu e a Solange na cozinha, que elas não foi uma discussão, foi só um debate quase, aquilo ali que eles tiveram na cozinha.
E aí a Ana Paula fala que o Babu e a Solange encurralaram ela na cozinha. De novo ela tá vindo com esse negócio de encurralar, falando como se essa Milena tivesse 5 anos de idade. Eu não aguento esta mulher. E esse é quase uma desonestidade isso que ela faz, porque ela aumenta as coisas e depois ela reclama que as pessoas também estão aumentando. Tipo o que ela fez com o cowboy, dizendo que ele levou o filho da puta que ela falou pra ele na literalidade, como se ela tivesse chamado a mãe dele de PUTA. Só que ela faz a mesma coisa. Ai, eles encurralaram a menina na cozinha. Que encurralou o quê? Essa menina é um cão, essa menina é uma peste. Ela consegue se defender melhor do que você. Tipo, gente, é uma bizarrice, assim, que é muito difícil, sabe? Eu fico pensando quem torce pra Ana Paula de ter que defender e fazer malabarismo pra ficar com essas hipocrisias dela, sabe? Aí ela tava falando sobre o queridômetro depois, e ela disse que ela espera que as mesmas pessoas que deram alvo pra ela no queridômetro tenham coragem de colocar ela no paredão e ir com ela. Aí eu fiquei pensando, nossa, uma frase dessa na boca de outra pessoa, meu Deus do céu, as pessoas iam chamar de soberbo pra baixo. O que a Milena fez hoje, falando, ai, me coloca no paredão de novo, não deu certo, ou quinta série, quando ela foi provocar o Jonas na piscina, não deu certo, então você pelo menos tem a coragem de me colocar, me barrar da festa. Se fosse isso na frase de boca de qualquer outra pessoa, ou em qualquer outra edição, as pessoas iam ver como soberba. Olha ali, tá afrontando o cara pedindo pra ser barrada da festa só porque voltou do paredão. Ou no caso da Ana Paula, tá pedindo pra se colocar no paredão junto com a pessoa. Meu Deus, que soberba. Agora, com o malabarismo de argumentos e ideias que existe nessa edição para defender uma pessoa e outra pessoa que tá aliada a ela, aí não é soberba, agora virou confiança, virou infernizar as pessoas, elas são divas incríveis e poderosas. Elas são cão, elas causam, elas alopram. Aquele clássico 2 pesos, 2 medidas que sempre acontece em reality show, só que dessa vez tá pior, sabe? É mais bizarro ainda. Bom, por enquanto é isso. Eu volto qualquer hora pra falar sobre o que tá acontecendo. Hoje a gente tem a festa. É a festa do líder. Se eu não me engano, o tema do Jonas é Bali, que é um lugar que ele disse que ele nunca viajou, mas ele queria ir. Festa do líder geralmente é uma bela bosta. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Acho que talvez esteja umas provocações. Não sei se o Jonas vai vetar a Milena de novo. Vamos ver se ele vai vetar. E eu conto vocês qualquer hora. Fui.